E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais um dia. Estamos longe de acabar, mas vamos focar no processo, né? Eu espero que vocês estejam praticando aquilo que a gente tem absorvido aqui, né? E eu espero que vocês estejam absorvendo o que a gente está falando aqui, o que Deus está tratando com a gente, né? Então vamos lá. A palavra de hoje está em Hebreus 11, versículo 1, que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu não gosto muito dessa tradução, não. Essa daqui é a NTLH, mas tem uma que foi a que eu decorei, que é: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a tradução que eu gosto, não sei qual é. Mas, enfim. Gente, fé, né? Certeza de algo que a gente espera e a prova de coisas que a gente não vê, não é isso? Pronto. Então vamos focar, gente, no primeiro sentido da palavra. A certeza de que vamos receber algo que a gente não tem certeza nenhuma de que a gente vai receber. Gente, é um pouco assim, meio solto, né? Falar sobre fé. Porque a fé é realmente acreditar naquilo que você não tem evidência. É algo que você não enxerga. É algo que você não toca, que não tá ali, que você não pode, tipo, só dar conta, entendeu? Você depende de que uma força maior, que é Deus, faça aquilo por você porque você acreditou que ele faria. Então parece ser algo, tipo assim, muito. Tipo, tá, até parece que funciona. Mas vamos para um grande exemplo de fé, gente. A mulher do fluxo de sangue. Vou deixar o versículo base bem aqui. Tá em Mateus alguma coisa, não me lembro. E o que acontece nessa história? Havia uma mulher que ela já tinha 12 anos, né, sofrendo com um fluxo de sangue que, assim, o sangue não estancava, né? Ela tava sempre... Enfim, vocês entenderam. E aquela mulher, gente, ela era excluída da sociedade por conta, né, de que as pessoas chamavam ela de impura. Então ninguém queria estar perto dela, ninguém podia tocar nela e já era considerada impuro também. Então ela tinha que ficar em casa, gente, sempre isolada, sem ninguém. E ficou procurando a cura, né, em vários médicos, algum tratamento, gastou todo o seu dinheiro e, gente, ela não conseguiu ser curada. Não houve nenhum tratamento que pudesse curá-la. E o que aconteceu? Ela ficou sabendo que havia um homem chamado Jesus que realizava milagres. Mesmo sem ver Jesus, ela acreditou só no ouvir de que Jesus poderia curar ela. Então, ela foi ao encontro de Jesus, mas tinha uma multidão enorme que a impedia de chegar até Jesus. Mas ela lutou, gente, até que ela pensou: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela tocou nas vestes de Jesus, dele saiu o poder, e que Jesus sentiu. Tinha várias pessoas tocando em Jesus ao mesmo tempo que ela, antes e depois, e mesmo assim, Jesus sentiu quando ela tocou nele, porque dele saiu o poder. Então, porque ela tocou com fé, ele sabia que foi um toque diferente, e automaticamente saiu o poder dele. Então, pessoal, a fé é justamente isso. Eu acho que esse é um dos melhores exemplos para usar, né, nesse vídeo. Por quê? Porque ela só ouviu quem era Jesus. Ela não tinha visto nenhum vídeo de que Jesus estava curando alguém. Não tinha nenhuma evidência de que Jesus era o Filho de Deus. Mas ela creu que Jesus tinha sim poder para curar ela e que ele iria fazer isso se ela somente tocasse nele. E ela tocou nas vestes, não foi nem tipo num braço, sabe? Diretamente, foi nas vestes dele. Então, o que falta de nós é exatamente isso, usar a nossa fé. Nós falamos que acreditamos em Deus, mas será que mesmo que a gente acredita no que Ele pode fazer por nós? Será mesmo que a gente acredita que Jesus é o único caminho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a verdadeira felicidade, que nele somos completos, acreditamos por completo na palavra de Deus? Ou será que a gente seleciona no que a gente acredita? Será que a gente usa a fé só quando convém? Tipo, quando é algo extremamente impossível e que você não pode resolver mesmo? Mas coisas simples, será que a gente tem usado a nossa fé no dia a dia? Ou a gente espera alguém estar extremamente doente e os médicos digam: não, isso daqui não tem jeito, para você usar a sua fé, porque é o último recurso? Na verdade, gente, a fé não deve ser o último recurso. Ela deve estar lá desde o início, porque temos que viver da nossa fé. Então, um exemplo, tá? Vou usar aqui o meu entendimento do direito, né? Que eu aprendi alguma coisa na faculdade até agora.
O direito penal, ele é considerado a ultima ratio. O que significa isso, né? Ultima ratio está em latim, mas quer dizer último recurso. Então, o direito penal é usado quando nenhuma outra área do direito conseguiu resolver aquela causa. Então, o direito penal entra como última opção, entendeu? Como último recurso para socorrer aquela pessoa, para ajudar ela, né, em relação ao direito dela. Então, a fé, tem muita gente que usa a fé assim, quando realmente não tem mais recurso nenhum, quando não tem mais jeito, aí fala, Deus pode fazer. Gente, Deus tem que ser a nossa primeira opção. Não, Deus vai resolver. Não, apareceu uma gripe, eu vou estar curada em nome de Jesus. Entendeu? Antes mesmo de você lembrar do nome do remédio, a gente já pede a cura, já usa a fé. Que aí depois você vai tomar o remédio e pronto, eliminou tudo. Só crer, entendeu? Não tô falando pra você só sair aí, não vou tomar mais remédio nenhum, não vou mais ver hospital nenhum, porque eu vou vivendo da fé. Não é sobre ser imprudente, mas é sobre apresentar a Deus em primeira mão. Porque se você confia tanto assim em Deus, por que você não conta pra ele o seu problema primeiro? Aquilo que você não tá conseguindo resolver, aquilo que parece que nunca vai acontecer, aquilo que você necessita que aconteça pra ontem. Por que a gente não olha pra Deus como a nossa primeira opção de refúgio, como a nossa primeira pessoa pra nos consolar, pra nos orientar? Então às vezes a gente deixa Deus em último lugar, como se ele fosse a última ratio, a última opção. Mas na verdade, gente, Deus, ele é a pessoa que vai te ajudar em todos os estágios, do mais fácil ao mais difícil. Então por que só não ir direto para ele logo no início? A gente evitaria passar por um transtorno muito, muito grande se a gente só procurasse a Deus imediatamente. Não tô dizendo que ele vai realizar o milagre assim que você orar, né? Tem o processo e depende muito da sua fé, depende muito da vontade de Deus, mas se a gente sempre priorizar mesmo, colocar Deus na frente, que ele seja o primeiro, né, a estar naquela causa por nós, lutando por nós, gente, é sucesso. Olha aquela mulher do fluxo de sangue, ela não tinha ouvido falar de Jesus antes, durante esses 12 anos que ela estava enferma. Mas ela ouviu depois de buscar todos os outros métodos. Mas se ela tivesse ouvido antes, vocês não acham que ela teria ido logo nele? Porque assim, muitas vezes a gente, né, já sabe que Jesus tem poder para nos curar, para nos libertar, para prover, né, para suprir as nossas necessidades, mas aí a gente não se lembra logo quando o problema surge. A gente se lembra quando o problema já virou um caos, já acumulou com outro problema, quando a gente já perdeu o controle de tudo, quando a gente sente que a gente vai enlouquecer, a gente lembra, eu vou pra igreja ali fazer uma oração. Entendeu, gente? Por que a vida fica difícil? Quando surge qualquer probleminha na minha vida, eu tô, Senhor, por favor, Jesus, me ajuda. Porque isso já tá acontecendo assim. A gente tem que ter essa intimidade com Deus, gente. Da gente entender que somos dependentes, precisamos dele a todo momento. E que não é incômodo a gente chegar pra Deus e realmente falar aquilo que a gente tá passando, que a gente tá necessitando. Porque a partir do momento que entendemos que somos totalmente dependentes de Deus, gente, a gente não vai ficar longe dele nem por um segundo. Porque a todo momento a gente precisa de alguma coisa. Todo momento precisa de um socorro, precisa de uma direção, precisa de uma opinião, sabe? De um aconselhamento. Então, quando a gente tá íntimo de Deus, a gente procura Deus o tempo todo mesmo. A gente fica, Senhor, me perdoe, eu tô vindo aqui de novo pedir mais uma coisa. Mas Deus entende que somos dependentes dele. Eu tenho certeza que o Senhor se agrada de entender que é a sua prioridade, entendeu? Na questão do refúgio, mas também que ele seja a sua prioridade quando você estiver feliz, que você se lembre dele primeiro também, que foi o Senhor que te concedeu, que foi o Senhor que te sustentou, que foi o Senhor que te curou, que te libertou. Então, vamos pensar em Deus como, né, a nossa prioridade. Vamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, em primeiro lugar. Eu lembro que quando eu fiz a entrevista para o meu emprego atual, tinha algumas perguntas, eles me enviaram um questionário. E uma dessas perguntas era: qual a primeira coisa que você vai fazer se você acabar sendo contratado? Aí eu coloquei: agradecer a Deus, porque eu não tinha outra coisa para fazer senão essa, né? Porque eu já tinha pedido, né, para Deus prover algo que eu fosse gostar, que eu fosse dar conta e tal, fosse somar na minha vida. Então eu coloquei isso. E aí, assim que eu soube que eu consegui o emprego, eu falei: Senhor, muito obrigado. Eu saí, né, do local de trabalho e fui agradecer a Deus.
Então, é isso que a gente precisa fazer. Ser mais grato ao Senhor, reconhecer mesmo quem Ele é nas nossas vidas. E também, né, gente, usar a nossa fé sempre para qualquer coisa. Use a sua fé. Vamos entender, né, realmente o poder da fé. Tem muitas histórias incríveis na Bíblia, né? No capítulo 11 de Hebreus vai falar os heróis da fé. Se você puder ler esse capítulo inteiro, vai ser maravilhoso. Mas a gente tem que entender o potencial mesmo da fé, gente, para fazer qualquer coisa, o impossível. A fé move montanhas. Então, use a sua fé, ore para que Deus aumente a sua fé no decorrer dos dias. E eu tenho certeza, gente, que vai dar tudo certo, tá? Tenha fé de que vai dar tudo certo. Então, mesmo que você não veja, creia que vai acontecer. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.